Então, a partir de agora, a gente está gravando. Hoje nós vamos entrar no capítulo 19, Comunhão com Deus. Então, vamos para o capítulo. Bom, Humberto de Campos começa assim, ó. As elucidações do mestre relativamente à oração sempre encontravam nos discípulos certa perplexidade, né? Aqui tá, ele já começa falando o que eu comentei aqui com vocês, né? Esse capítulo tem uma ligação com o capítulo anterior, porque fala, né, muito da questão da prece, da oração, da comunhão com o Pai através desses mecanismos, né? Então, ele diz que causava perplexidade nos discípulos, quase que invariavelmente em virtude das ideias novas que continham acerca da concepção de Deus como Pai carinhoso e amigo. Nós já vimos isso aqui em estudos anteriores, que foi muito novo, né? Essa ideia que Jesus trouxe para os discípulos e para os judeus, né? Para todo aquele povo ali, dessa ideia, dessa concepção de Deus como um pai carinhoso e amigo, porque eles entendiam Deus, né, até como um pai, através de algumas colocações, né, do Antigo Testamento, que punia, que perseguia, que lançava fogo sobre os exércitos, né? Então, um Deus mais próximo dos sentimentos humanos ruins, né? Assim, pro lado mais ruim, mais humano mesmo. E Jesus começa a falar que Deus não era vingativo, que Deus não escolhia um povo em detrimento do outro, que Deus não escolhia um filho em detrimento do outro, que Deus amava todos os seus filhos de forma igual, né, na mesma intensidade, no mesmo amor, e que ele não punia, que ele sim era um pai que educava e amava. Então, isso era muito confuso para eles, né? Porque durante muito tempo, né, recebendo como verdade o contrário, causava uma certa estranheza isso para eles. Aquela necessidade de comunhão com seu amor que Jesus não se cansava de salientar, lhe parecia como problema obscuro, que o homem do mundo não conseguiria realizar. Então, essa foi a proposta, né, de Jesus. Mostrar um Deus carinhoso, um pai amoroso, amigo, né? Um pai que educa e que não pune, e a necessidade de uma comunhão com esse Deus, né? Porque até então, para eles, a comunhão se dava através simplesmente dos rituais, né? Dos ritos impostos pela liturgia deles, né? Então, a comunhão se dava através daí. Diferente disso, para eles era muito estranho. Mas Jesus, né, o tempo inteiro tentando mostrar o contrário. A esse tempo, os essênios constituíam um grupamento de estudiosos das ciências da alma, caracterizando as suas atividades de modo diferente, porque sem públicas manifestações de seus princípios. Quem eram os essênios? Os essênios eram um grupo de judeus que a gente já viu, né, que os judeus criaram, né, segmentos diferentes, a gente viu isso aqui, né, ao longo do nosso estudo. Vários segmentos, samaritanos eram um deles, a gente viu, né, que criaram lá as suas filosofias, né, a sua forma de manifestar a sua religiosidade, a sua espiritualidade, e os essênios eram um grupo desses. Os essênios, eles viviam, eles tinham uma abstinência, né, de poder, eles não tinham poder, não queriam poder, eles não queriam hierarquia, eles não queriam nada que afastasse o homem do que eles entendiam que era a espiritualidade de Deus, né? Então, eles achavam que tudo isso afastava o homem da verdadeira comunhão, espiritualidade com Deus. E eles começaram a se isolar e se afastar, né? Porque foram sendo vítimas de certo preconceito, e aí foram cada vez mais se afastando e formando grupos que viviam no deserto. E tinham lá as regras de vivência deles, sempre pautada na espiritualidade. A vida deles era voltada constantemente para a espiritualidade. Eles não comiam carne de animal,
porque eles entendiam que toda a criação de Deus era para ser valorizada, né, e não destruída. Eles valorizavam muito o ambiente, né? Tudo isso que expressava a expressão do Criador. Só que eles viviam isolados, né? Uma das filosofias dele era viver isolados, e tinha outras questões, né, mais profundas e tal, que não é o nosso foco aqui. Mas os essênios, né, há até determinadas colocações ou grupos que estudam, né, os textos da Bíblia e tal. A Bíblia não se refere aos essênios, né? Os essênios foram trazidos por outra, nem há até dúvida se os essênios existiam mesmo ou não, né? E aqui Humberto de Campos traz para a gente que sim, eles existiram. Há colocações de que Jesus fazia parte dos essênios, de que João fazia parte dos essênios, né? Isso há fora da doutrina espírita, nos grupos de estudo, de uma forma geral, né? Que se dedicam a estudar a vida de Jesus, a teologia, enfim. E a gente vai ver que no capítulo, né, é interessante, a gente até consegue ver a origem disso, né? Por que achar que Jesus era essênio? Por que achar que João era essênio, né? Porque muito da filosofia de Jesus, né, que Jesus trazia, eles confundiam com o que os essênios pregavam. E João tinha um colega, a gente vai ver aqui, que fazia parte do grupo dos essênios. Então, talvez por isso, né, havia aí essa dúvida, será que João era essênio? Será que Jesus fez parte dos essênios? Enfim. A esse tempo, os essênios constituíam um grupamento de estudiosos das ciências da alma, caracterizando as suas atividades de um modo diferente, porque sem públicas manifestações de seus princípios, ao contrário dos judeus que ficavam no templo, né, fazendo toda aquela liturgia, toda aquela manifestação exterior, enfim. João procurou conhecer-lhes de perto, ficou curioso e quis lá conhecer o que eram, né, esses ensinamentos dos essênios. Os pontos de vista em matéria das relações da comunidade com Deus, e certo dia procurou o Senhor de modo a ouvi-lo mais amplamente sobre as dúvidas que lhe atormentavam o coração. Quem quiser falar, já sabe, né? É só falar. Mestre, começou João perguntando, eu tenho desejado sinceramente compreender os meus deveres atinentes à oração, mas sinto que minha alma está tomada de certas hesitações. Aqui ele fala claramente sobre a oração, né? Anseio por esta comunhão perene com o Pai. Todavia, as ideias mais antagônicas se opõem aos meus desejos. Ainda agora, manifestando meu pensamento acerca de minhas necessidades espirituais, um amigo que se instrui com os essênios asseverou-me ele que necessito compreender que toda edificação espiritual se deve processar num plano oculto, ou seja, se deve se ocultar, né? Se deve se isolar para poder edificar-se, né? Fazer essa comunhão com o Pai e edificar-se espiritualmente. Mas as suas observações me confundiram ainda mais. Como poder entender isso? Devo, então, ocultar o que haja de mais santo em meu coração? João abrindo ali o coração dele das dúvidas que foram criadas, com essa conversa com esse amigo que se instruíam com os essênios. E aí o mestre começa, né? João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haver compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. Esse trecho aqui é um trecho que merece a gente ler, reler, porque aqui tem uma mensagem, né, grandiosa, e que a gente tem muita dificuldade de compreender também. Assim como o João, né, a gente também tem ainda muita dificuldade de compreender. Como, né, que cada criatura tem um santuário do próprio espírito? De que forma isso se dá?
onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. A gente vai ver isso mais lá para frente, tá? A gente vai analisar esse trecho aqui mais lá para frente. Os essênios levam muito longe a teoria do labor oculto. Jesus aqui, vocês vão ver que Jesus não derroga, né, não desfaz da filosofia dos essênios de uma forma total. Algumas, né, colocações ele até fala, eles estão certos nisso, mas nisso aqui eles exageram. Os essênios levam muito longe a teoria do labor oculto. Pois, antes de tudo, precisamos considerar que a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade em comum. Era comum, em alguns segmentos, né, a sabedoria e o conhecimento ficar isolado só para alguns, né, que para alguns eles chamavam dos iniciados. Eles achavam que a sabedoria e o conhecimento, a verdade, portanto, não deveria ser aberta para todos, né? E muitos segmentos religiosos, até bem pouco tempo, né? Até o século XVI, por exemplo, né? Porque até 1500, a leitura da Bíblia era proibida. Só era permitido para os sacerdotes e dentro da igreja. Por quê? Porque eles entendiam que esse conhecimento sobre a palavra de Deus era uma coisa que não poderia ser aberta ao público. Só poderia ter acesso quem tivesse o poder, né, ou fosse o iniciado para isso. E assim, na época de Jesus, tinham muitos segmentos que faziam isso. O conhecimento era só na mão dos poucos e não se abriam. E provavelmente os essênios, né, se fechavam de alguma forma, né, para essa sabedoria, para esse conhecimento, estudavam lá, se dedicavam muito a estudar a Torá, porque eram judeus, né? Se dedicavam muito a estudar a Torá, mas guardavam esse estudo, esse aprendizado para eles. E é nesse ponto aqui que eu entendo que Jesus está fazendo essa crítica, né, para João. Eu entendo também, por exemplo, né, a gente vê quando lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre a clausura, né? Se como se entende a clausura, se a clausura é uma condição, né, que Deus quer, que Jesus, né? E não, e os espíritos falam não. Isso seria contrário à fala de Jesus, né, que fala sobre não há salvação sem a caridade. Você precisa, né, aprender, você precisa se instruir, você precisa estudar, mas você precisa trabalhar. E para trabalhar, você não pode se clausurar. Você não pode se fechar num grupo apenas, né? Você tem que estar no contato com as pessoas que precisam do seu auxílio na medida das suas possibilidades. E todos nós temos possibilidade de ajudar. Fala, Raquel. Então, eu fico pensando no pobre do João. João é novinho, né? 15, 16 anos, né? Jesus fala para ele, ó, vamos sair para o mundo, vamos conviver com todo mundo. E aí vem um amigo dele e fala, não pode, isso está errado, a gente tem que ficar fechado em nós mesmos, senão a gente não entra em comunhão com Deus, senão a gente não entra em contato com Deus. Imagina o nó que não deu na cabeça dessa criatura, né? Imagina. E aí quando ele fala que também que Deus se manifesta através das vozes da nossa consciência, a gente lembra que lá no Livro dos Espíritos também está escrito isso, né? Que a lei de Deus está dentro da consciência de cada um de nós. A gente pode até fingir que não escuta, a gente pode até esquecer em algum momento, mas ela está lá. Em algum momento a gente vai ter que acessar ela, a gente não pode fugir disso, né? Em algum momento ela vai falar mais forte. Pois é, não vai ter jeito, né? E lembrando que os essênios, eu até escrevi aí, Eurípides Barçanufo foi um essênio, né? Numa vida passada dele, quando ele era Marcos, até encontrou com Jesus lá, novo também, né? Verdade. Então, os essênios, assim, na vida de Eurípides teve um peso importante, porque ele aprendeu a lidar com as plantas, né? Com aquilo tudo, com a mediunidade dele, que mais tarde ajudou ele muito, né? Quando ele veio como o tio Eurípides aí, né? Isso. Muito bem lembrado, Raquel. Os essênios, eles tinham essa vivência com a natureza, eles curavam, faziam curas com plantas, né? Faziam já
a origem da homeopatia, né? Já faziam ali a cura com as plantas, eles trabalhavam a mediunidade, tudo isso que a Raquel falou. Se você jogar lá no Wikipédia sobre os essênios, o Wikipédia tem uma listagem das características principais da comunidade essênica, né? E traz tudo isso que a Raquel está falando, né? Então, de fato, né, você vê, para que servem então essas comunidades, né? Tudo tem uma função, né? O espírito, a gente precisa de várias vivências, né? Então a gente vive, né? A gente vive nessa constância troca de ambiente, de grupos, né? E assim a gente vai crescendo, absorvendo o que há de bom ali e vai crescendo. Os essênios tinham aspectos ruins? Tinham, como Jesus está falando, o isolamento, né? Mas tinham coisas boas, muitos, né? E muito à frente ali da época, né? Então, a passagem dos espíritos pelos grupos dos essênios, com certeza, construía esse conhecimento que foi construído, que a Raquelzinha falou. Bem lembrado, Raquel. Os essênios levam muito longe a teoria do labor oculto. E você falou da cabeça de João, né? Realmente, né? Porque os essênios eram tidos também como um grupo extremamente espiritualizado, né? Aí você olha, eles são espiritualizados, né, lá em cima. Mas eles falam que a comunhão tem que ser no oculto. Aí Jesus vem e fala que a gente precisa botar o pé na estrada e acolher, e salvar, e levar o evangelho, e curar. E aí, é lá, é cá? João realmente ele deve ter ficado... Mas ele tinha Jesus do lado, né, para esclarecer. Precisamos considerar que a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade em comum, né? Deus não quer. Jesus veio mostrar para a gente que a verdade tem que ser aberta, né, e acessível a todos. Não existe isso da verdade na mão de poucos iniciados ou do representante máximo de uma religião ou de outra. Não existe isso, né? O conhecimento e a verdade libertam. E por isso tem que ser acessível a todos. Nesse ponto, estão muito certos quanto ao zelo que os caracteriza, porque os ungüentos reservados a um ferido não se ofertam ao faminto que precisam de pão. Então, aqui Jesus está falando, no entanto, o que é indispensável é saber que dar a cada criatura de acordo com as suas necessidades próprias. Nesse ponto, estão muito certos. Por quê? Porque eles, né, sabiam que não poderiam ofertar todo o conhecimento a qualquer pessoa, né? Então, para cada público, um discurso. Mas eles não se fechavam para quem quisesse vir conhecer e estudar. Eles permitiam, né? Você poderia fazer parte. Raquel vai falar? Fala, Raquel. Já vi que você ia apertar o botãozinho aí para abrir. Desculpa, Elaine. Imagina! Isso me leva a pensar também nas escolhas que cada um faz sobre a corrente religiosa que quer seguir, né? Esse livre-arbítrio de a gente poder escolher, né? Porque eu me lembro que Chico e Divaldo falam muito disso, né? É melhor você ser um católico bom, decente, que melhor do que ser um espírita, né? Porque muitas vezes a gente se acha a última bolacha do pacote, né? E não é, né? Que a religião ela vem para modificar a gente, para tornar a gente melhor. Então, se você pode ser um católico maravilhoso, seja. Se você pode ser um bandista maravilhoso, seja. Se isso vai mudar você para melhor, se você vai enxergar o teu próximo de uma maneira especial, fraterna, então, eu acho que tem muito a ver com isso também, né? De você dar aquilo que o outro precisa, né? A característica aqui é você perceber isso, em que porque por exemplo, eu tive conhecidos assim, até deixaram de falar comigo depois disso, que eram espíritas, às vezes 20, tinha uma amiga que era 20 anos espírita, ela se tornou evangélica e ela falou, eu sou muito mais feliz agora. E a gente pensa, como é que eu não vou respeitar uma pessoa dessa, né? Só porque ela deixou de ser espírita? Não, ela encontrou o caminho dela, né? Ela encontrou o pão que ela precisava, né? E às vezes está no lugar que para a gente não serve mais, mas para o outro é o lugar de conforto dele, né? Exatamente. Pensei nisso, sim. Muito pertinente, Raquel.
Eu também conheci uma colega de trabalho que ela... Aconteceu o mesmo processo com ela. Ela era espírita, não sei até que nível de atuação ou dedicação, não sei, mas ela era espírita. Tinha muitos livros espíritas, só que ela passou por um processo, né, difícil na vida dela e alguém levou ela para a igreja, né? E assim, há grupos da igreja evangélica, né, da protestante. Há grupos das igrejas evangélicas que eles são muito mais acolhedores do que muito grupo espírita. Muito, né? E ela foi muito acolhida. E aí ela se sentiu bem. E aí ela falou, eu me sinto bem lá, porque lá eu me senti acolhida, né? Então, foi o que você falou, foi o ambiente que ela se sentiu bem, né? E aí eu vou mais além ainda, né? Tem duas histórias. Uma do Frei Beto, não sei se alguém conhece o Frei Beto, há muitos anos atrás ele estava falando para o público, né? E abriu para perguntas. E aí fizeram uma pergunta para ele, falaram assim, Frei Beto, como Deus está próximo dos ateus, né? E aí, foi alguma coisa assim, mais ou menos. Ele falou assim, tá, Deus está perto de todo mundo. Às vezes está mais perto de um ateu que faz um ato de caridade do que de um religioso que tem egoísmo dentro do coração, que não consegue olhar para o seu irmão, né? E eu vivi isso também, porque eu trabalhava numa sala e tinham 5 pessoas contando comigo, né? Eu já contei isso aqui outras vezes porque isso me marcava demais. Me marcou demais essa vivência. 5 pessoas contando comigo, né? Eu já era espírita, tinha um que era simpatizante do espiritismo, tinha um que era católico, tinha um que era umbandista e tinha um que era ateu. Dos 5, e eu me incluo nessa conta, o ateu era o que tinha o olhar mais caridoso e mais sensível para o outro. De, por exemplo, não admitir piadinhas, né? Ou conversinhas desfazendo de determinados grupos, que alguns deles gostavam. Por exemplo, quando viam piadinhas e conversinhas sobre grupos de homossexuais. Ele não era homossexual, né? Mas ele não permitia, ele não gostava, ele falava que aquilo ali não era justo fazer isso ou falar aquilo, ele não se sentia bem com aquilo. E outra que me marcou mais ainda, no centro, né, todo centro no final do ano tem aquele trabalho de apadrinhamento das crianças, né? Aí a gente faz aquela lista e entrega para os amigos, né, apadrinharem as crianças. E aí eu organizava, né, ajudava a organizar essa lista lá na SAPE, que era onde eu trabalhava nessa época. E aí eu peguei a lista e entreguei para ele, que foi o primeiro que eu vi naquele dia, né? Falei assim, ó, a lista já está pronta. Ele virou para mim e falou assim, Elaine, escolhe para mim, eu não consigo escolher. Porque quando eu escolho um, me dá a sensação que eu estou excluindo todos os outros. E eu queria poder abraçar todo mundo. Quem falou isso foi um ateu. É meu amigo até hoje. Eu admiro demais essa sensibilidade nele, né? Então aí, Raquel, tá tudo que a gente comentou, né? Não é... Infelizmente, né, Elaine, eu acho que a doutrina espírita faz bem para a gente, mas a gente precisa aprender a lidar com ela, né? Porque diante do sofrimento do outro, a gente está sempre com um discurso pronto. E a gente, às vezes, esquece que o silêncio, às vezes, vai falar mais alto, é só a gente acolher e abraçar. A gente quer sempre falar de reencarnação, porque isso, porque aquilo, e acaba que você afasta o outro, né? No momento da dor, ele não quer levar uma surra de evangelho, ele quer ser acolhido. E a gente precisa muito, dentro da casa espírita, e nós mesmos, em particular, aprender isso. Então, quando você falou dos irmãos protestantes, me lembrou as situações que aconteceram também comigo, aconteceram com pessoas conhecidas, que nós fomos muito melhor acolhidos por pessoas de outra corrente religiosa do que dentro do nosso ambiente mesmo, justamente por causa desse achismo que a gente tem de que tudo a gente sabe, o nosso discurso é muito mais importante, é muito mais bonito, é muito mais sábio.
Mas, na realidade, não é. Muito de nós tem muito que aprender. A gente tem muito que aprender. Muito. Vamos lá, vamos prosseguir. Jesus fala que assim, ó, também eu tenho afirmado que não poderei ensinar tudo o que desejara aos meus discípulos, sendo compelida a reservar outras lições do Evangelho do Reino para o futuro. Quando a magnanimidade divina permitir que a voz do Consolador, olha que Jesus já falando do Consolador com João, né? Consolador aqui é o conhecimento trazido através do Espiritismo, né? Consolador se faça ouvir entre os homens sequiosos de conhecimento. Não tens observado o número de vezes em que necessito recorrer a parábolas para que a revelação não ofusque o entendimento geral? O que Jesus está falando? Eu tenho muita coisa para ensinar, mas por hora vocês não conseguem compreender tudo, porque precisa ainda de outros conhecimentos que o Pai vai permitir que venham no momento certo consolar seus corações. Mas eu não posso perder o momento que eu estou aqui, então eu ensino por parábolas, porque as parábolas vão ficar para a eternidade, vão ser estudadas, vão ser entendidas, vão ser conhecidas no momento certo. E aí eu pergunto, naquele tempo, né, que Jesus ensinava por parábolas, vocês acham que já haviam espíritos que conseguiam compreender a mensagem ou nenhum ainda conseguia compreender a mensagem? O que vocês acham? Eu acho que existiam os que compreendiam, sim. Existiam. Alguém acha que não? Sim, já existiam, sim. Até porque Jesus, né, tá lá em A Caminho da Luz, tá lá no Consolador. Jesus precisou ter o auxílio, né, de espíritos que já eram espíritos mais elevados, como, por exemplo, João Batista, a própria Maria, né? Já eram espíritos mais elevados. A gente vai ver em Maria Madalena, né, que ela já tinha alcançado por se entregar completamente aos ensinamentos, né, conseguiu ali já ampliar de uma certa forma o coração dela, né, que ela já conseguia compreender muito em alguma profundidade a mensagem do Cristo, né? O próprio João, um pouco mais à frente, né? Então, sim, naquela época ali haviam já espíritos que tinham já a capacidade de compreender, sim, as mensagens do Cristo através das parábolas, né? Mas não eram muitos, né? Por isso a necessidade e essa construção. A gente tá fazendo agora, a gente faz, né? A gente já falou aqui que a gente participa, eu, a Raquel, o Ítalo, a Carla, a gente participa de um grupo que se chama EMEG, Estudo Minucioso do Evangelho de Jesus. Esse grupo tem várias formas de estudar, né? Ano passado a gente estudou versículos e esse ano a gente começou a estudar parábolas, já preparando esse estudo aqui para o nosso recanto. A gente vai abrir esse estudo aqui. A gente está se preparando, porque é um estudo muito profundo, né, Raquel? A gente está se preparando para trazer esse estudo para vocês, né? Que vai ser um estudo só sobre as parábolas de Jesus. E a gente se surpreende com a capacidade construtiva de Jesus de, numa construção literal, né, num texto, a gente conseguir extrair muitos, mas muitos ensinamentos. E, à medida que a nossa evolução vai se processando, a gente vai entendendo mais ainda, porque é gradativo. A gente leu a mesma parábola, a gente pode ler a mesma parábola hoje. Daqui a 30 anos, se a gente conseguir progredir um pouco mais no nosso conhecimento, nos nossos sentimentos, né, na nossa capacidade de amar, a gente já vai entender outra coisa naquela parábola.
porque é gigantesca a inteligência e a construção de Jesus através das parábolas. Enfim. Então, Jesus fala aqui para João, você não tem percebido que eu tenho que usar o instrumento da parábola para poder trazer hoje um ensinamento que não vai ser entendido hoje por todos, mas que vai ficar para a eternidade? No que se refere à comunhão de nossa alma com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o mais alto, erguendo em si mesma o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. Essa frase é outra que a gente precisa ler e reler, e eu vou levar ela para o final do nosso estudo, para as nossas reflexões, porque se a gente conseguir entender o que Jesus está falando aqui, e se a gente conseguir colocar isso em prática, a nossa comunhão vai dar um salto gigantesco. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o mais alto. Cada espírito é único, tem as suas vivências, as suas necessidades, as suas experiências, os seus resgates. Então, cada estrada construída é uma estrada única, onde interprete o próprio caminho para o mais alto, erguendo em si mesmo o santuário divino da fé e da confiança. Então, através desse caminho, reconhecendo em si as suas necessidades, é que ele vai conseguir erguer e construir o santuário da fé e da confiança. Mas qual o principal instrumento? Interpretar a vontade de Deus com respeito ao seu destino. Gente, isso aqui é muito profundo. Interpretar a vontade de Deus em respeito ao seu destino. É olhar para dentro de si, é olhar para tudo que está acontecendo e tentar entender ali o que Deus quer da gente. É tentar reconhecer, por exemplo, uma vaidade extrema que precisa ser trabalhada. Isso é olhar para dentro e entender de Deus, né, o que ele pretende trabalhar dentro de você com respeito ao seu destino. Ele quer que você se destine a ser um ser onde não haja orgulho nem vaidade. Mas, para isso, você precisa reconhecer dentro de você o orgulho e a vaidade. Porque se você não reconhecer o orgulho e a vaidade, você não vai conseguir entender quais são as pedrinhas dessa caminhada que você tem que transpor. Você não vai conseguir entender qual é o destino que te espera, que Deus espera de você, né, através dessas necessidades que você tem. E cada um tem a sua, né? De uma forma geral, todos nós temos um pouco de orgulho, um pouco de vaidade, né? Mas a gente tem outras questões também individuais, nossa, né? Que a gente precisa reconhecer e trabalhar isso na gente. Vou dar um exemplo para vocês de como a doutrina espírita conseguiu, né, trazer um conhecimento para a minha vida que, para mim, era uma pedra gigantesca no meu caminho. E eu me enxergo, né, muito nisso aqui, nessa passagem, nessa fala que Jesus trouxe para João, que foi o seguinte. Eu já até comentei isso nos outros estudos, né? Uma intimidade do meu sentimento, mas que eu acho que é válido abrir. O meu pai abandonou a minha mãe quando ela estava grávida de mim, né? E eu não conhecia o meu pai. E óbvio, né? Lógico que isso causa um grande vácuo, né? Na nossa construção como pessoa, né? E isso me fazia um certo mal, por não compreender, por não entender, né? Por que eu precisei passar por isso. Aliás, isso era um dos motivos da minha construção, né? Da minha ideia de que Deus não existia. Porque se eu, como criança, já nasci sofrendo isso, né? Por que se eu não fiz mal a ninguém, né?
E quando eu comecei a conhecer a doutrina espírita, essa era uma das minhas maiores questões, né, que eu trazia dentro de mim, e se desdobrava em outras tantas questões, né? Que aí não vou falar tudo aqui, mas se desdobrou dentro... Essa criança aí foi crescendo, enfim. Quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, e aí eu fui estudar a lei de causa e efeito, né? E aquilo foi caindo dentro de mim, e aí eu fui pensando, gente, né? Eu tenho hoje que agradecer a Deus a oportunidade de ter essa vivência. Porque com certeza eu estou tendo essa vivência para aprender que um filho não se abandona. Porque muito provavelmente eu abandonei um filho em alguma vida passada. Então, eu olhei para dentro de mim, né, para os meus sentimentos e para a condição amorosa de nosso pai, né, e percebi que não podia ser uma punição, mas um ensinamento. Ensinamento de quê? Na mesma proporção. Quem é abandonado, um dia abandonou. E aí fez muito sentido para mim, né? Passou a fazer muito sentido para mim. E hoje, praticamente, né, eu consegui resolver dentro de mim tantas questões que estavam presas em relação a isso. Tem muitas outras ainda, viu? Muitas outras ainda para serem resolvidas. Mas essa foi uma das maravilhas que o Espiritismo abriu a minha consciência. Vai falar, Raquelzinha? Tá mirando o dedo ali. Você já está ficando craque nisso. Mas fazer esse movimento interior, ele é muito dolorido, né, Elaine? Porque a gente se deparar com essas dificuldades, com essas doenças, vamos dizer assim, que estão em nós, né, é muito difícil. Isso mexe muito, como você falou, com orgulho, com o nosso ego, e a gente acaba se afastando de Deus por conta disso, né? Porque deixar Deus entrar no nosso santuário íntimo, né? A gente tem que fazer uma limpeza ali, né? Um pouquinho, né? Tirar o mofo, tirar as teias de aranha, e isso vai mexer muito com esses sentimentos que às vezes a gente tenta camuflar, a gente tenta esconder para não sofrer, né? E aí a gente acaba ficando nesse movimento externo, né? De ir para o centro, de beber água, de tomar o passe, voltar para casa, de ir para a igreja, comungar e voltar para casa, e acaba ficando só no exterior, e a gente não deixa o nosso interior limpinho, aberto para receber Deus, né? É um tantinho dolorido isso. Exatamente, muito dolorido. Talvez até, Raquel, seja por isso que alguns companheiros de caminhada não conseguem se manter no espiritismo, né? Porque, assim, foi aquilo que a gente falou, o espiritismo não é o único caminho, não é a única salvação, né? Salvação está dentro da gente, e qualquer caminho que nos melhore, que nos aproxime de Deus é o caminho. Mas uma verdade há, né? De todos os segmentos religiosos, o que mais esclarece, né, essas questões é o espiritismo, né? Só que foi como você falou, dói, né? Porque o espiritismo, ele não fala para você beber água fluidificada, receber o passe e tá salvo, né? Rezar não sei quantos Pai Nosso, Ave Maria, tá salvo, fazer uma oferenda, tá salvo, né? Ele não fala isso. Vir na igreja todo domingo, tá salvo, né? Ele não fala isso pra gente. O espiritismo fala pra gente o quê? Que a gente tem que olhar para dentro, e dói, como você falou, que olhando para dentro a gente tem que melhorar, dói também, porque melhorar envolve perdão, né? E aí dói também, né? Que a gente precisa praticar a caridade, que a caridade material é fácil, mas a caridade moral, né, é um pouco mais difícil. Benevolência, indulgência, né? É um pouco mais difícil. Então, não é fácil também você estudar com a intenção de entender, compreender, se modificar, se transformar. Tem gente que não suporta. Eu já tive algumas pessoas que se interessaram em conhecer a doutrina espírita, eu trouxe para a doutrina, mas em determinados momentos não suportou. Foi muito forte. Não, isso que está acontecendo comigo não é obra minha de jeito nenhum. Eu não faria isso comigo. E aí não aguentou, né? E aí vai para onde fala o que naquele momento aquele espírito consegue absorver, né?
Então, a gente tem essa caminhada também dentro do espiritismo que não é fácil. Tem até um fato engraçado, que quando lançou aquele filme do Nosso Lar, uma companheira minha, né, de trabalho, ela foi com duas amigas no cinema assistir. E eu não sei se todo mundo aqui já assistiu o Nosso Lar. Ele começa já com cenas chocantes, né? Porque o livro começa já com o André Luiz no umbral, né? Naquela região ali umbralina que ele ficou. E é muito chocante, né? E aí, uma das amigas dela não era espírita, era outro segmento religioso. Quando ela começou a ver e entender o que era aquilo, né? Que era o que se assemelhava ao inferno para eles, né? Ela levantou na mesma hora, logo no início do filme, e falou: me desculpa, não consigo. Não consigo. Ele não fez nada para merecer isso, está passando por isso, meu Deus do céu, vai embora. Pegou as coisas dela e foi embora do cinema. Não ficou, porque aquilo ali, né? Ela revendo ali algumas questões da vida dela. E vendo que, porque de uma vista assim rápida, não dá para compreender o que o André Luiz fez para merecer estar ali, né? Você precisa compreender, né? O suicídio indireto, né? E outras questões. Ela falou que ele fez tão pouco e estava já no inferno, então ela foi embora, que ela não aguentava ver, não. É isso, né? Não é fácil, não. Vamos lá. Ué, cadê? Oi, fala, Arthur. Tinha que falar para ela que aquilo ali era moleza, que tem lugar pior. Qual, Arthur? Diz que tem um tal de vale, caverna, trevosos, que aquela umbral ali é só umbral, uma portinha de passagem. Alguns ficam alguns anos, ficam um pouco presos, mas é bem melhor do que as cavernas e os vales. Os vales dos suicidas, né? Os vales... Tem outros vales também. É verdade. Tem lugar pior. Fala, Pri. Eu só sei que eu quero ir para a colônia São Sebastião. Eu não aceito menos que isso. Tá lendo Violetas na Janela, Não, mas eu já li sobre a colônia, também filme também. E aí eu quero aquele mundo para minha vida, porque acho que umbral a gente já tá. Até de uma certa forma, sim, né? Olha, é interessante, né? Essa questão de não quero ir para umbral, não quero ir para umbral, que as pessoas, né, acham, até espíritas, né, que estudam, que a gente é levado, né, ou enviado para um umbral. Isso vem da nossa ideia, né, de séculos e séculos encarnando e entendendo que há um céu e um inferno, e você é julgado no momento da morte, você vai para um ou vai para outro e acabou. Isso ficou tão firme na nossa cabeça que a gente acha que quando a gente desencarna, a gente é enviado para um umbral. Mas não é isso, né? É a nossa vibração, é a lei de atração. Né? Quando a gente tem uma vibração, quando a gente não tem um conhecimento, não tem um entendimento, e fica, como é que eu vou dizer para vocês? Vocês já deitaram no mar, né? E relaxaram e deixaram a onda levar vocês assim, sabe? Quando vocês deixam de guiar o seu caminho, né? Quando você deixa de ter a rédea e o controle do seu pensamento também, né, e não tem o conhecimento, e a sua vibração ainda está mais para o umbral do que para as colônias de tratamento e de preparo, você é atraído para o umbral. Por exemplo, a região dos suicidas, né? É uma região que tem uma vibração ali muito forte de todos os sentimentos que levam um espírito ao suicídio, né? Angústia, depressão, dor. É uma região que vibra isso, né? Quando um espírito desencarna envolvido nessa vibração, imediatamente ele é atraído para essa região. Então, ele não é enviado para o umbral, ele não é enviado para o Vale dos Suicidas, ele é atraído pela vibração. É assim, a grosso modo falando, né, que funciona. Então, se quer ir para a colônia... Como é que é o nome da colônia que eu esqueci, Pri? Eu esqueci. Mas Colônia São Sebastião. Colônia São Sebastião é a colônia
de Violetas na Janela, que eu esqueci o nome da personagem, quando ela desencarna, ela vai para lá. Tem um outro livro também, que é Desdobramento de Violetas na Janela, que se desdobra na mesma colônia. Tem o Nosso Lar. Agora eu vou dizer para vocês, todas essas colônias, elas ficam numa camada, né, num plano que está próximo do plano umbralino, viu? Está muito distante, não. Está ali pertinho. Quero mais ir não, então. A colônia Nosso Lar está no umbral. Está no Lembra? umbral. Essa tá mais contundente. Lembra que o Nosso Lar é todo murado, com cargas elétricas. Exatamente. Está no umbral. E o umbral é um prosseguimento do planeta. Então, é uma porta de entrada para a gente, para ir para outras colônias. O espírito pode ficar ali, depende do merecimento dele, uns minutos, uns dias, um século. Por exemplo, o André Luiz, ele não era mau, né? Um espírito perverso. Ele tinha, assim, umas questões assim, de egoísmo, de orgulho, né? E ele ficou ali 8 anos, né? Sofrendo, porque era ateu também, né? E a questão da religiosidade, ela vai ajudar muito o espírito nesse processo de desligamento, de busca de auxílio, né? Porque o auxílio está ali a qualquer momento, né? Que todos nós temos espíritos protetores, né? Temos Deus conosco, mas esse é o espírito enxergar isso. Esse é um processo mesmo de religiosidade, não assim de religião, mas é uma ligação com Deus, né? Mesmo um ateu pode ter essa ligação com Deus, independente de religião. Exatamente. Agora, há um estudo muito interessante, quem não fez, né, que a gente consegue ter uma ideia, né, da condição do espírito quando desencarna, que está no Céu e Inferno, né, de Allan Kardec. A segunda parte do Céu e Inferno, né, que é um dos livros de Allan Kardec, ela traz, ele catalogou manifestações de espíritos que desencarnaram, e ele catalogou desde espíritos endurecidos até espírito, eu não me lembro agora qual é a última categoria, se a Elza ou a Raquel se lembrarem. Então, ele catalogou. E ali a gente percebe claramente, quanto mais próximo, foi o que a Elza falou, quanto mais próximo da religiosidade, quanto maior conhecimento da vida após a morte, quanto maior esclarecimento, quanto maior dono do seu pensamento, da sua conduta, menor o tempo que o espírito fica vagando ou que o espírito fica em estado de atordoamento. Tem espíritos que tão logo desencarnam, passam pelo processo do desligamento e já estão no trabalho, do lado de lá, já estão trabalhando. Por quê? Conexão com o Pai, religiosidade, espiritualidade, conhecimento do que acontece. A contrário senso, tem uma narrativa no livro Mensageiros, de André Luiz, que André Luiz é levado numa determinada colônia de tratamento e eles entram num galpão que há 2.000 espíritos deitados no chão. Vou resumir a história. 2.000 espíritos deitados no chão. André Luiz pergunta, o que são esses irmãos estão fazendo? E aí o espírito fala para ele assim, esses são aqueles que, enquanto vivos, achavam que depois da morte não tinha nada, que simplesmente fechava o olho e tudo se acabava. E agora, pela condição que eles construíram na mente deles esse tempo todo, eles estão aqui assim, achando que morreram e não tem nada. Olha que louco isso. E aí eles faziam todo um trabalho ali, eles não tinham trabalhadores suficientes para amparar, né, e cuidar de todos eles, então eles iam trabalhando ali de uma forma geral. Primeiro eles faziam prece para todos, depois eles iam recolhendo aqueles que estavam mais já propensos ao despertar. Fala, Raquelzinha. Tem uma série espírita que chama Sozinhos, não sei se vocês já viram, são 6 capítulos.
Se vocês não viram, depois você pode até botar lá no grupo, porque ele fala muito sobre isso, influenciação espiritual, poder da prece, por que a gente reencarna, fala sobre esses espíritos que vêm do umbral e se ligam a nós, por que eles se ligam, são minisséries assim, pequenininhos, os capítulos são pequenininhos, mas são muito assim, instrutivos e educativos para que a gente melhore a nossa conduta, melhore o nosso pensamento, porque o nosso pensamento atrai também assim vibrações. Nossa, é bem legal. Não sei se vocês conhecem, mas é bem legal. Ótima dica, Raquel. Você podia botar para a gente lá no grupo. Boto. Então, vamos prosseguir. O apóstolo escutou as observações do mestre, parecendo meditar austeramente. Entretanto, obtemperou. João estava com grande dificuldade de entender aquilo que Jesus estava falando. Jesus estava sendo muito profundo. Mas a oração deve ser louvor ou súplica? Agora eu lembrei por que o resto do texto não está aqui, que é para eu perguntar para vocês. A oração tem que ser louvor ou súplica? O que vocês acham? Eu acho que tem que vir com essas condições. Você louva, você pede, você faz que é a súplica, né? Você agradece. É todo um conjunto. Geralmente a gente começa uma oração, percebe só quando a gente começa, até mesmo no Pai Nosso, a gente louva primeiro, né? Bem lembrado, Elza. Tomando o Pai Nosso como base, né? Que a gente estudou semana passada, há o momento de louvar e há o momento de pedir, né? O momento de agradecer, né? Agradecer, né? Pedir pelos outros, é isso tudo. Pedir pelos outros. Então, João pergunta para Jesus, mas a oração deve ser louvor ou súplica? Olha a dúvida dele, não sabe orar. E aí Jesus responde, por prece, devemos interpretar todo o ato de relação entre o homem e Deus. Devido a isso mesmo, como expressão de agradecimento ou de rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes. Os que louvam podem ser somente preguiçosos. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem com as suas mãos e com o seu pensamento, esse é o filho que em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria vontade. Então, aqui Jesus coloca, né, a prece, principalmente como uma forma de comunhão com o Pai, né? De você estar próximo e ligado ao Pai. Devido a isso mesmo, como expressão de agradecimento ou de rogativa. É uma comunhão, é um ato de comunhão, é um momento, um instrumento de comunhão, que pode ser em agradecimento ou em rogativa, como a Elza falou. E aqui ele também coloca que, como é que é? Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem, quer dizer, você conjugar a oração com o trabalho no bem, né? Com a caridade material também, com a caridade moral, isso tudo junto com a oração. Porque, como tem até uma mensagem de Emmanuel, né? Que fala, a fé tem que ser com obras, né? Eu não me lembro onde. Até no Evangelho eu acho que tem também. A fé, para ser fortalecida, ela tem que vir conjugada com obras. Exatamente. Né? E todo esse processo de comunhão com Deus vai começar... Dá licença, eu posso falar, Elaine, agora? Claro, fica à vontade, Elza. Esse processo de comunhão com Deus vai começar assim, na gente usando bem o livre-arbítrio, né? Fazendo boas escolhas, a oração que liga, né? Nós com Deus, esse trabalho ativo no bem, a gente se voltar os olhos para dentro da gente mesmo e perceber aqueles pontos que não estão legais para melhorar, né? E sempre esse cultivo incessante de virtudes, né? E isso aí é um processo muito lento. Isso vai demorar muitas encarnações para estabelecer essa comunhão, né? Isso eu acho que nem nesse planeta. Muitas encarnações. Agora, Elza, esse trecho que você bem observou
Jesus fez questão de colocar isso aqui, né, quando João pergunta para ele sobre a prece, né? Por quê? Justamente por isso que a gente viu lá atrás, porque os essênios, que João estava tendo como referência para esse diálogo com Jesus, eles tinham muito bem feita a comunhão, a espiritualização, né? Mas essa parte da atuação, da caridade, do olhar para o outro, de botar o pé na estrada, que foi justamente a primeira dúvida de João, lembra lá no início? Por isso que Jesus fez questão de falar aqui para ele, né? A prece pode ser rogativa, pode ser súplica, pode ser louvor. A prece é o seu instrumento de comunhão com o Pai. Mas a prece sozinha, não, né? A prece com a ação. Fala, Raquel. Isso me lembrou uma história da Madre Teresa, em que um repórter pergunta para ela o que ela dizia quando ela orava. Aí ela falou, eu não falo nada, eu só escuto Deus. Aí ele perguntou assim, o que Deus te fala? Ele falou, ele não fala nada, ele só me escuta. Achei muito bonito. Muito bom. Ô, comunhão, né? E como ser leal a Deus na oração? Interrogou o apóstolo, evidenciando as suas dificuldades intelectuais. João não estava conseguindo entender. Aí Jesus, né, contemplou com a sua serenidade imperturbável e retrucou: será que também tu não entende? Não obstante a confiança expressa na oração e a fé tributada à providência superior, é preciso colocar acima dela a certeza de que os desígnios celestiais são mais sábios e misericordiosos do que o capricho próprio. Se você vai fazer prece pedindo, né? Se você vai fazer prece fazendo qualquer rogativa que seja, antes você precisa entender que a vontade de Deus é a melhor, né, para você naquele momento, naquela hora. Deixar de lado os seus caprichos próprios. É necessário que cada um se una ao Pai comungando com a sua vontade generosa e justa, ainda que seja contrariado em determinadas ocasiões. Ou seja, você pode imprimir a fé máxima na oração, né? na prece. Eu vou orar até conseguir. Será que é assim? Né? Porque Fala, Elza, fala. É porque um dos processos dessa comunhão com Deus é estabelecer essa fidelidade a Ele, né? Que é você aceitar os desígnios dele. Você pode não gostar, mas você tem que aceitar porque ele sabe o melhor para a gente. Isso é um exercício que eu acho que é muito difícil, né? Dependendo das circunstâncias, de cada situação. Mas a gente tem que sempre botar isso em mente, que ele sabe o melhor que nós. Então, isso é um dos processos que leva à comunhão também, né? Vide o meu processo, né? De cada um. Né, Elza? Vide o meu processo. Olha o meu processo. Quando eu não aceitava né? Quando eu não aceitava uma condição ruim na minha vida, que era ter nascido ou não ter conhecido meu pai, como eu me afastei de Deus por isso, né? Por não aceitar. Olha, o orgulho da vaidade, né? A não aceitação, a pessoa sofre mais, né? Exatamente. Quando eu aceitei, né? Quando eu entendi e recebi, não só aceitei, como recebi, né? Com certeza eu aprendi que um filho não se abandona, né? O sofrimento de um filho abandonado. Como eu me aproximei de Deus por isso? Quando eu entendi que não é o que eu quero, é o que é necessário para mim. Porque o desígnio de Deus também não é uma coisa imposta aleatoriamente, é aquilo que é necessário para o nosso espírito progredir, né? Agora, isso foi o que você falou, é muito difícil, né? Muito difícil. Há processos de resgate complicadíssimos, né? Vamos lá. Porque a comunhão com Deus, né, é um caminhar do espírito, o nível evolutivo dele, aliás, a evolução dele, né? Porque Jesus está em comunhão
é perfeita com Deus. Ele é o espírito puro. Acho que além do puro, né? Já é um crístico. Então, isso a gente está engatinhando nesse processo. Depende da nossa vontade, do nosso empenho, né? Nessa construção. Por exemplo, esses exemplos que a Raquel citou aí, você acha que citou também, de uma pessoa de 20 anos na doutrina, que vai para a igreja evangélica, não é dizer que a doutrina espírita seja melhor, mas ela, como você disse, ela é esclarecida. Então, a pessoa se depara com esse movimento de construção íntima, de voltar os olhos para si mesmo, perceber as suas mazelas, esse movimento de se reformar, isso tudo dá muito trabalho. Então, você vai para uma religião que você não precisa ter esse esforço, que é só louvar a Deus que você é salvo, então é muito cômodo, né? Exatamente. Sem crítica, né? Mas é a realidade. Mas a gente fala o que É tem... menos dolorido, né? Não cômodo, mas menos dolorido, né? Eu acho cômodo. A gente procura... mas a gente procura fugir dela, né? E quando você está na doutrina, você é defrontado com ela o tempo todo, né? Porque tudo que acontece diz respeito a você mesmo. Você é responsável pelas suas ações, pelas suas escolhas, né? Passado, presente e futuro está na tua mão. E outras correntes, ela meio que te livra disso. Você joga essa responsabilidade para um terceiro. Então fica menos dolorido, né? Para um terceiro ou para Deus. Foi o que aconteceu com as pessoas que eu trouxe para a doutrina. Quando eu falei, o que acontece de ruim na tua vida é construção sua. Ou nessa ou na outra. Não, é do outro. Minha não. Aí não consegue ficar. Gente, João ainda não conseguiu entender a mensagem que Jesus estava passando para ele. Aí Jesus vem, numa segunda tentativa ou terceira, já perdi as contas, falar para ele, né, reparar a natureza, a fidelidade, né, da natureza com Deus, né, que, querendo nós ou não, a natureza se submete, né, todos os dias o sol nasce, a água do mar está lá se mexendo, regulando a temperatura do planeta, as plantas estão dando fruto, oxigênio, a gente pode desmatar, a gente pode fazer o que a gente quiser, mas as que estão lá ainda estão trabalhando incessantemente. E Deus coloca esse quadro para João tentar entender essa fidelidade, né? Mas ele ainda não consegue compreender. Aí ele fala, João, é preciso aprender com as leis da natureza a fidelidade a Deus. Quem as acompanha no mundo, planta e colhe com abundância. Observar a lealdade para com o Pai é semear e atingir as mais formosas searas da alma no infinito. Vê, pois, que todo o problema da oração está em edificarmos o reino do céu entre os sentimentos de nosso íntimo, compreendendo que os atributos divinos se encontram também em nós. Que também, esse trecho aqui também a gente vai estudar. O apóstolo guardou aqueles esclarecimentos cheios de boa vontade, no sentido de alcançar a sua perfeita compreensão. Mestre, disse ele, vossas elucidações abrem uma estrada nova na minha alma. Contudo, eu peço com sinceridade, me ensina, na primeira oportunidade, como deverei entender que Deus está igualmente em nós. Ele não conseguia entender isso. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, tá bom, eu te prometo. Na primeira oportunidade, eu vou te explicar. E a oportunidade veio mais rápido do que ele imaginava. Estavam os dois caminhando, né, sozinhos, nas cercanias de Jerusalém, numa das ausências eventuais do mestre, o círculo bem-amado da sua família de Cafarnaum. Eles estavam caminhando. No dia seguinte, Jesus e João foram para Jericó, a fim de atenderem lá o programa de viagem de Jesus. E, no meio do caminho, Jesus se depara com uma cena viva, e dali Jesus percebeu na hora que seria um ótimo momento para tentar explicar para João essa comunhão com Deus que ele havia falado para ele no dia anterior. E aí ele começa, antequadro
O mestre e o apóstolo encontraram um rude lavrador cavando grande poço à beira do caminho. Bagas de suor lhe desciam da fronte, mas seus braços fortes iam e viam a terra na ânsia de procurar o líquido precioso. Ele cavava ali, naquela região árida e seca, cavava ali incansavelmente atrás de água. Ante aquele quadro, Jesus estacionou com o discípulo a pretexto de breve descanso. Olha, Jesus, vamos parar aqui um pouquinho para descansar. Mas mentira, ele queria aproveitar o quadro ali para poder tentar mostrar para João. E aí ele começa a perguntar para aquele cara que estava ali, né, para aquele homem que estava ali, lavrador, né, que estava ali cavando. Amigo, o que você está fazendo? Aí ele responde, eu busco a água que nos falta. A chuva é assim tão escassa nessas paragens? Sim, nas proximidades de Jericó. Ultimamente, a chuva se vem tornando uma verdadeira graça de Deus. O homem do campo prosseguiu no seu trabalho exaustivo, nem parou nem para conversar. Continuou ali cavando com vontade, cavando para achar aquela água. Mas apontando para ele, o Messias disse a João em tom amigo: esse quadro da natureza é bastante singelo, porém, é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros. Observa, João, que esse homem compreende que sem a chuva não haveria mananciais na terra, mas não para em seu esforço procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. Dentro do símbolo, temos de entender a chuva. Aí Jesus vem, praticamente uma parábola aqui, né, Raquel? Aí Jesus vem descrevendo a simbologia, só que aqui é uma parábola traduzida já por Jesus. Veio descrevendo a simbologia ali para João entender. Dentro do símbolo, temos de entender a chuva como o favor de sua misericórdia, sem o qual nada possuímos. Então, a chuva representava a misericórdia de Deus ali naquele terreno árido e seco, sem o qual nada possuímos. Sem a chuva, nada se constrói ali, não se planta, nem se vive, porque sem água a gente não vive, né? Esta paisagem deserta de Jericó pode representar a alma humana, vazia de sentimentos santificadores. Então, imagina, o deserto árido é a alma humana, vazia de todos os sentimentos construtivos. E a chuva, né, representam as bênçãos de Deus, mas não tá chovendo ali, né? Por quê? Porque Deus não quer? Este trabalhador simboliza o cristão ativo, cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrima para encontrar a luz divina em seu coração. Então, ele reconhece que o coração dele é um terreno árido e vazio. E no momento que ele sente a necessidade, né, a dor, o sofrimento da ausência da água, ele vai cavar, ele vai buscar incessantemente até encontrar dentro dele, porque é dentro da gente que a gente constrói o reino de Deus. É cavando, cavando, cavando dentro do nosso coração, dentro do nosso íntimo, jogando as pedras que representam as nossas sombras para fora, né? Nesse movimento de cavar. Pega uma pedrinha, joga para fora. Pega o orgulho, joga para fora. Pega a vaidade, joga para fora. O rancor, a mágoa. É nesse processo de cavar que a gente vai encontrar lá dentro essa água divina que representa o símbolo da essência de Deus. Olha, ele vai falar aqui. Este trabalhador simboliza o cristão ativo, cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrima, para encontrar a luz divina em seu coração. E a água é o símbolo mais perfeito da essência de Deus, que tanto está nos céus como na terra. A gente já estudou aqui, né, na passagem da mulher samaritana, que também tinha, né, a simbologia da água,
que a água tem uma simbologia muito forte, né, como sendo a fonte divina, a fonte de Deus, né, a fonte da vida. Aí caiu a ficha de João. Aí João começou a compreender. Contemplou o grande poço, onde a água clara começava a surgir, aquele lavrador. De tanto esforço naquela busca incansável, conseguiu achar a água que ele buscava. Depois de imenso esforço do humilde trabalhador que a procurava desde muitos dias, teve a nítida compreensão do que constituía a necessária comunhão com Deus. Experimentando indefinível júbilo no coração, tomou as mãos do Messias e as beijou com a alegria do seu espírito alvoroçado, confortado como alguém que vencera grande combate íntimo. João sentiu que finalmente compreendera. Isso aqui que a gente está vendo acontecer com João, esse processo, era um processo que acontecia com os discípulos. Quando a gente fala assim, né, no nosso estudo, e algumas vezes a gente já parou para fazer essa reflexão aqui, os discípulos já eram espíritos superiores? Não, eram espíritos que tinham muitas questões ainda a transformar dentro deles, assim como a gente, né? Mas eles eram puros e sinceros na busca do entendimento. Foi o que aconteceu com João. João se esforçou. Ele não entendia, mas ele se esforçava e pedia para o mestre, mestre, eu não estou entendendo, mas me ensina, me explica, me mostra. E quando eles conseguiam alcançar o entendimento, olha a felicidade, né, deles. Deixa eu ver que horas são. 8h18. Alguém quer fazer alguma colocação até aqui? Que a gente encerra o capítulo, viu? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar tem mais 2 slides para a gente fazer, a gente vai começar, eu separei 2 textos para a gente trazer as nossas reflexões sobre tudo isso que a gente viu. Então, já são 8h20, vamos deixar essas reflexões para o nosso próximo encontro, tá? E aí, amores? Aprendemos um pouquinho mais sobre essa busca, dessa comunhão com o nosso Pai dentro da gente? Depois, nessas reflexões, nesses textos que eu trouxe, a gente vai conseguir ilustrar um pouco mais se essa questão que às vezes pode nos parecer um pouco abstrata, né? Potencialidades de Deus dentro da gente, consciência de Deus dentro da gente, né? Como que isso se dá? O que realmente Jesus queria falar quando ele falava sobre isso? Esses 2 textos que eu trouxe para a gente fazer a reflexão semana que vem. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Eu queria perguntar o seguinte, então a gente não mudou de capítulo não, né? Não, semana que vem a gente faz a revisão e a gente entra já direto nessas reflexões. Talvez seja um estudo mais curto, né? Mas eu acho que para a gente fazer agora não vai dar, a gente vai prolongar muito e não vale a pena perder também, porque eu separei uns textinhos bem legais. Tá bom. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigada por vocês estarem aqui hoje, ajudando a gente a estudar, vibrando junto com a gente. Que todas tenham uma noite de muita paz, muitas reflexões sobre tudo que a gente ouviu aqui. Faz esse exercício de, na hora que for deitar, tenta lembrar do que a gente leu, do que a gente estudou. Tenta trazer isso para a vivência da nossa vida, né? Faz aquela análise que Santo Agostinho propõe para a gente, né? Quando você se deitar, tenta analisar o seu dia, ver o que foi favorável, o que você entende que precisa mudar. Traz o texto para dentro de você, se propõe a colocar em prática o que você alcançou hoje aqui, porque a gente não está aqui só para ler um livro, né? Nem entender o que são essênios, samaritanos, o que significa perdoar 70 vezes 7. A gente não está aqui só para isso, a gente precisa usar esses momentos, essas reflexões, para trazer isso para o nosso íntimo, como consolação, fortalecimento da nossa fé. Então, se a gente conseguir fazer esse exercício, a gente vai estar, ganhando. Quem quer fazer a nossa prece de encerramento?
Arthur podia fazer a nossa prece, hein, Arthur? Nem abre o microfone. Posso fazê-la? Então, Jesus amado, como João, nós estamos aqui, ainda com dúvidas de como encontrar dentro de nós esse templo em que precisamos estar, esse santuário íntimo, que no silêncio nós vamos construindo, cavando como esse lavrador aí, para tentar encontrar essa água da vida, para que Deus faça parte verdadeiramente de cada um de nós. É um trabalho árduo, um trabalho contínuo, um trabalho que vai exigir muito de nós, um trabalho que vai mexer com sentimentos ocultos, que vai nos trazer sofrimento, mas que no final, como João, nós vamos estar muito, muito felizes, porque conseguimos de verdade fazer essa necessária, como diz ele, comunhão com Deus. Então, que como diz a Elaine, que nessa noite nós possamos trazer esse texto para o nosso íntimo, e que durante a madrugada em que nos encontramos com os nossos amigos espirituais, eles possam responder às nossas questões que ainda ficaram, e que na semana que se segue nós tenhamos olhos de ver as oportunidades de fazermos com que o nosso terreno ácido, vazio, árido, seja o depositário da água divina, da água de Deus. Obrigado, Jesus amado, que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, meninas. Fiquem com Deus. Arthur, beijo. Boa noite. Boa noite. Tchau.